O presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, trocaram farpas nesta quarta-feira durante uma videoconferência com governadores da região sudeste para discutir o combate ao coronavírus. Na reunião, Dória disse que Bolsonaro deveria dar um exemplo de líder durante a crise e lamentou o pronunciamento desta terça-feira. Abro aspas. O senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo, tem que ser mandatário para comandar, para dirigir, liderar o país e não para dividir. O presidente retrucou: se você não atrapalhar, o Brasil vai decolar e conseguir sair da crise. Saia do palanque. Bolsonaro ainda acusou Dória de usar demagogia barata e afirmou que hoje o tucano não tem responsabilidade e não tem altura para criticar o governo federal. Após o bate-boca, o governador paulista disse que pode ir à justiça contra o governo federal caso haja confisco de equipamentos e insumos destinados ao combate ao novo coronavírus no estado. Mais tarde, Dória disse também estar decepcionado com a postura de Bolsonaro durante a reunião. Há pouco, em reunião, ao menos 25 dos 27 governadores informaram que manterão as regras de isolamento, apesar das declarações do presidente Jair Bolsonaro. Fala, Zé Maria. Olha, foi um momento horrível da política e das instituições. Ali não estavam o Jair Bolsonaro e o João Dória, estavam o governador do estado economicamente mais resolvido do país, mais rico, maior estado do país, e o presidente da República na frente de outros governadores. Apesar de não ser uma reunião no Palácio do Planalto, é como se fosse, porque se tratava de uma videoconferência, ou seja, é ainda um início de futuro, do que será futuramente muito comum, né? Esse tipo de reunião de videoconferência. Mas, temporalmente, né, estavam ao mesmo tempo, era ao mesmo tempo na mesma reunião e coordenada pelo presidente da República. Ficou muito evidente ali de que o governador de São Paulo, João Dória, aí vamos no popular, cutucou onça com vara curta. Todo mundo sabia ou deveria saber, ou saberia, de que o presidente Jair Bolsonaro reagiria diante de uma provocação assim. E foi uma provocação. Não foi uma reunião convocada para cortar arestas, para discutir, discutir relações, né, da DR, mas sim para tentar encontrar um meio termo, encontrar uma saída de futuro. E os dois acabaram estragando a reunião. Os dois se comportaram como se estivessem brigando, como se fosse uma disputa pessoal e não era pessoal. Fica carimbado ali que o governador João Dória está em campanha e fica carimbado ali que o presidente Jair Bolsonaro tem uma divergência pessoal com o ex-aliado ou o ex mais ou menos aliado João Dória, né? Então, não foi um bom momento e, repito aqui, a ideia do presidente Jair Bolsonaro, ele foi que convencer o presidente Jair Bolsonaro não é fácil, mas ele foi convencido por ministros e tal a recuar nessa história de suspender a quarentena, suspender o distanciamento social e está procurando exatamente uma saída, uma projeção. Vamos assim até tal dia e a partir daí nós temos um plano para sair desse momento. Esta é a tentativa do governo e foi a busca desta tentativa que o governo convocou esta reunião com governadores. E aí, Augusto? Bom, eu prefiro não perder tempo com brigas fora de hora e continuar a busca de soluções, né? Várias delas apontadas, aí, essas soluções alternativas apontadas neste artigo que eu estava lendo quando a entrevista começou. Uma das observações aí que a gente precisa levar em conta para saber qual é a solução além dessa quarentena, repito, horizontal. Diz o seguinte, autor: boa parte do sistema de saúde está parado por conta da pandemia. Cirurgias eletivas e consultas não emergenciais foram suspensas. Muitos exames não estão sendo realizados, diversos transplantes de medula e de órgãos sólidos foram suspensos. Além disso, enfermarias inteiras estão vazias e leitos de UTI estão reservados para o tratamento de pacientes com coronavírus. Isso sem falar das doações de sangue e plaquetas que caíram drasticamente em muitos hemocentros.
Tudo isso causará mortes. O paciente que está esperando um cateterismo pode infartar. A demora em consultar um oncologista pode fazer com que o câncer se torne irressecável. O atraso no diagnóstico pode ser fatal para um paciente com leucemia aguda, etc, etc. E aí, o autor diz o seguinte, que o senso das proporções, base de toda escolha racional, virou crime de lesa pátria. Cotejar a mortalidade por gripe com os dados de mortes por coronavírus virou prova inconteste de obscurantismo. Então, o que eu proponho é que os governadores e o próprio presidente discutam com calma o prazo que deve ter esse isolamento e devem buscar em conjunto, em parceria, e é isso que a nação pede, soluções que impeçam a salvação dos infectados pela pandemia de coronavírus, pagando o preço da morte da economia brasileira. Também é disso que se trata. Essa morte será seguida por mortes de seres humanos. Basta ver o que aconteceu na recessão dos anos 30 nos Estados Unidos para saber que a recessão econômica aguda mata mais que pandemias, mata mais.